Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Sol Feliciano. Nós estamos estreando mais um podcast e hoje a gente está trazendo aí um convidado mais que especial, nosso membro do comitê Raça Alicerce, Maurício Pestana. E eu gostaria um pouco que o Maurício Pestana se apresentasse um pouco aí para o pessoal que vai ouvir esse podcast. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antes de mais nada, quero agradecer o convite aí da Sol, de toda a equipe, por mais esse momento aqui de poder contribuir aí com algumas informações, alguns questionamentos, enfim, algumas análises do que eu tenho feito e falado sobre a questão racial nos últimos anos. Meu nome é Maurício Pestana, eu sou jornalista, sou cartunista, publicitário, escritor, enfim, sou um homem da área de comunicação. Hoje sou CEO da revista Raça e também sou especialista da CNN Brasil para a questão de diversidade e inclusão. Então, eu falo desses temas todas as segundas-feiras na CNN. É mais ou menos o que eu faço, o que eu mexo, dou também consultoria para várias empresas, dou consultoria sempre para diretorias e CEOs sobre a questão da inclusão, de como incluir e tentar quebrar as barreiras racistas que tem nas empresas. Ai, que legal. Agora eu vou já começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo que para você para conversar quer saber. Conta um pouquinho para a gente aqui do Alicerce e do público em geral, a sua história, a sua trajetória de carreira, para a gente entender como é que você chegou aonde você está hoje, Maurício, por favor. Bom, eu sou filho de uma mãe e de um pai que teve 7 filhos, mas muito mais criado pela minha mãe. Meu pai morreu cedo, eu era criança ainda. E, enfim, todos nós tivemos uma educação daquelas bem rígidas, típicas das matriarcas das famílias negras, das mães negras, da periferia, mas com todo aquele cuidado que as mães negras têm, de que, olha, meus filhos têm que estudar, meus filhos têm que dar certo, os que não quiserem estudar vão trabalhar, mas eu não quero nenhum filho meu, enfim, um caminho desvirtuado. E mesmo minha mãe dando muito pouco, que era o que ela podia dar para 7 filhos, tendo que trabalhar fora, fazer tudo aquilo, eu acabei, eu e os meus irmãos, desenvolvendo os nossos potenciais, cada um foi para um canto, se desenvolveu de uma forma. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sempre me empenhei muito em fazê-lo isso, e isso me levou para muitos caminhos, Eu desenhava, e aí logo quis ser um desenhista, e fui fazer desenho, e entrei numa escola, e depois essa escola de desenho, que me tornaria depois um cartunista, me fez entrar nos jornais e fazer comunicação e entrar na carreira de jornalista. Como jornalista, eu passei também a escrever. Hoje desenho um pouco, mas fiquei muito caracterizado pelos meus cartoons, pelos meus desenhos. Eu tenho hoje uma média de 74 livros publicados, sempre uma média, porque eu sempre me perco um pouco, porque há 2 anos atrás eu fiz 12 livros, uma coleção de livros infantis. Acho que talvez o único autor no Brasil que tenha lançado de uma só vez 12 livros. Então, eu produzi muitas coisas na área da educação. Vou falar de alguns títulos que eu não me lembro, que eu já fiz, talvez quem esteja nos ouvindo já deve ter visto. Eu fiz Revolta da Chibata, Revolta dos Malês, Revolta dos Búzios, Zumbi dos Palmares, Racista Eu de Jeito Nenhum, Manual de Sobrevivência do Negro no Brasil, 12 livros, Lendas dos Deuses Africanos, aí eu não vou lembrar de todos, então são 12. E muitas outras coisas. Eu tenho até um trabalho, que são 30 anos de arte pela igualdade racial, que está meio que catalogado todos esses livros lá. E alguns livros fora do Brasil também. Eu tenho um trabalho de muita ressonância nos Estados Unidos.
tem um trabalho muito conhecido lá. Então, eu falo que a minha vida é fazer... e o mais recente. Aí, quando você tem muitos filhos, você esquece, às vezes, de um de outro, né? Que é a empresa antirracista, assim, que também é um dos meus best-sellers. É o meu livro que mais vende, está aí entre os 10 mais vendidos do Brasil já há algum tempo. E que é muito bom, né? Eu particularmente, estou aqui, cada dia é uma entrevista diferente que eu pego, me sinto lá junto com você, entrevistando as pessoas. Eu também sou da comunicação, mas me desvirtuei, sou uma pessoa que hoje trabalho dentro da Alicerce Diversidade e Inclusão, mas sou formada em tecnologias e marketing, pessoa que quis fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, né? E, no final, eu acabei fazendo uma pós em diversidade e inclusão, foi aí que eu caí aqui dentro do Alicerce. Mas eu hoje, como líder, também trazendo a promoção aqui racial para dentro do Alicerce de outras empresas, queria ouvir de você como os líderes de grandes corporações podem combater o racismo. Você tem como passar isso para a gente? Essencialmente, eu acho que a primeira coisa que essas lideranças, eu sempre falo quando dou as consultorias, a primeira coisa que eles têm que fazer é que eles têm que admitir que essas estruturas criadas, principalmente no século XX, dessas empresas, hoje as empresas mais novas, as startups, elas já nascem um pouco com uma visão mais, eu diria, que mais afirmativa, mais plural, mais diversa, né? Já tentando criar estruturas que não barrem, que não sejam racistas. Algumas, nem todas, tá? E aí, recentemente, a gente viu aí, por exemplo, um braço de uma empresa que era o braço de um banco, com grandes problemas aí, sem nenhuma inclusão. Mas eu sempre digo que essas empresas mais novas têm isso. Agora, as empresas que foram criadas no século XX, todas elas têm estrutura extremamente excludentes. E aí eu falo sempre para esses CEOs que eles têm que revisar, né? Eles têm que modificar e têm que encarar que muitas dessas estruturas, seja na contratação, seja na promoção, seja na absorção da mão de obra, elas são extremamente racistas e elas são excludentes. Eu vou dar um exemplo simples disso, né? Eu, certa vez, conversando com o presidente da Microsoft, que é uma empresa muito poderosa e muito engajada na área da igualdade racial. Hoje tem uma CEO que é uma mulher, mas eu estou falando isso de muitos anos atrás, quando eles estavam começando o programa de ação afirmativa deles, e eles falavam, Pestana, a gente não tem negros, a gente não consegue, porque tecnologia, os negros, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, como é que vocês pegam os seus profissionais? A gente vai nas melhores escolas. Eu falei, mas quais são essas escolas? A gente vai no ITA, na Unicamp, na USP, na GV. Eu falei, bom, pois é, os negros não estão nessas escolas porque eles não conseguem entrar nessas escolas. Antes não tinha programa, quando eu estou falando isso, ainda não havia programa de ação afirmativa. Aliás, era o período que a gente estava brigando para que tivesse programa de ação afirmativa na USP, que hoje já tem. Isso também não significa que tenha mudado muito, porque isso leva anos para mudar. Então, eu disse, o que você tem que fazer primeiro, ir nas escolas onde estão os negros, porque negros e negras, em geral, eles frequentam a escola pública no seu no início da sua carreira, do seu trabalho escolar, e quando vai para o 3º grau, ele vai para a escola particular, porque ele não consegue entrar na pública. Primeiro, que ele não consegue, porque não consegue. Segundo, que se ele entra também, como é que ele vai fazer para estudar e trabalhar, sendo que as escolas públicas, em sua maioria, funcionam durante o dia. Então, não tem jeito. E aí eu falei, você vai ter que ir nas escolas particulares, onde com certeza você vai encontrar mais negros. Talvez o negro não tenha aquela aptidão, aquele preparo que eu vou encontrar numa escola pública. Eu falei, aí você vai ter que investir, se você está querendo mudar o país, né? Já que o governo não fez, alguém que faça. Né? Ele tem problema de inglês, você vai lá, vai pagar um curso de inglês para ele, vai melhorar, vai conseguir trazer para ele, recuperar, que, aliás, é um trabalho que o Alicerce faz muitíssimo bem,
que é suprir aquela deficiência que a escola pública nos dá no alicerce da nossa educação. Então, o que eu sempre falo para eles? Eles têm que entender que eles têm que fazer parte da solução, porque é muito fácil dizer, eu não vou encontrar, eu não encontro negro, eu tenho que resolver, porque quando é em outras áreas da empresa que tem um problema, tem que resolver aquele problema, eu vou resolver aquele problema e acabou. E se resolve, eu quero a solução. Então, você tem que fazer isso, tem que bater a mão na mesa e dizer, eu preciso resolver isso. Então, o que eu diria para esses CEOs? Primeira coisa é que é tomar a decisão de resolver o problema. O quanto vai custar, o quanto não vai custar, o que vai ser preciso, isso aí não dá. Agora, se ele começar a falar, eu tenho um problema, porque eu não encontro, porque eu não acho, porque não sei o quê, ele não vai resolver nunca o problema. Primeiro é encarar o problema de frente. Porque não procurou direito, no lugar certo, né? Para resolver o grande problema, o grande gap do Brasil. Compartilha conosco um pouquinho dessa sua passagem pela Secretaria de Promoção e Igualdade Racial aqui na cidade de São Paulo. Como é que foi isso? E o que se saiu de dentro dessa sua entrada ali pela Secretaria? Conta um pouquinho para a gente. Eu vinha de um processo muito grande de trabalho sobre a questão racial, né? Eu, primeiro, como cartunista, eu fiz um sucesso relativamente grande no Brasil, como único cartunista negro. Eu sempre falava que eu detestava esse negócio de único, de primeiro, mas isso me levou para fora do país. Eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano para ir por algumas vezes aos Estados Unidos em intercâmbios de aprendizado, até por conta desse meu trabalho, tá lá nos Estados Unidos, meu trabalho de ser todo catalogado lá na biblioteca do Congresso americano. E por conta dessa minha trajetória, eu fui parar na revista Raça. E também meio que revolucionei a Raça no formato dela falar sobre a questão racial, porque antes ela era uma revista muito mais ligada à estética, beleza, e falava muito mais do entretenimento, um pouco sobre a questão social e política. E quando eu entro na Raça, eu faço essa transformação editorial e de conteúdo. E também o fato de ter levantado a revista, que estava bem mal das pernas quando eu entrei e virei diretor, eu fiquei com uma performance legal, de que é onde eu ia ir como administrador privado. E aí isso me custou o convite para ser o secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, que era uma secretaria nova. O prefeito era o Fernando Haddad. Aí, inicialmente, eu fui como secretário adjunto, porque eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha participado da máquina pública, e as pessoas sempre falavam, você precisa ter o mínimo de experiência para já encarar o desafio que é ser secretário de uma cidade como São Paulo, uma cidade, né, a gente sabe, de 11 milhões de habitantes, se juntar a Grande São Paulo, mais ainda. E foi um desafio muito grande, mas também foi uma decisão muito importante na minha vida, em termos de aprendizado, de gestão, né? Porque mesmo quando você está, e no meu caso eu tinha uma empresa, uma coisa é você gestar 6, 7 pessoas e dívidas a pagar. Outra coisa é você gestar uma secretaria com 50 funcionários e com um orçamento de 60 milhões, né? Que foi o meu último ano de gestão. E você saber que isso tudo tem que ter um olhar muito criterioso, porque você está mexendo com a administração pública, né? Você tem que reverter para o público. Então, essa responsabilidade eu sempre tive. E na secretaria eu fiz assim, muitas coisas legais. Eu diria que, assim, das coisas bacanas que eu fiz, porque as pessoas sempre falam, quando você assume um cargo como esse, qual é o legado, né? Todo mundo quer saber que legado você vai deixar. E o legado sempre é uma lei, é alguma coisa que impactou muita gente, né? E que as pessoas vão se lembrar de você pelo aquilo. Eu acho que talvez o legado que esperavam que eu deixasse, eu acabei deixando, e que eu não acho que é o legado, que foi a política de cotas na cidade de São Paulo. Hoje a cidade de São Paulo tem uma lei, inclusive tem um vereador aí que está querendo derrubar, mas eu acho muito difícil
ele fazer isso, porque também essa lei passou pela Câmara, e para você derrubar uma lei, as pessoas não sabem, você tem que passar por 2/3 da Câmara, ele não é 2/3 e não vai conseguir isso, mas chamou muitos holofotes para ele, dizendo que vai derrubar. Mas uma das coisas que eu consegui aprovar na Câmara foi a lei das cotas. Hoje, a cidade de São Paulo, 30% dos funcionários, desde o cargo de estagiário até o cargo de secretário, tem que ser, aliás, 25%. Isso impactou muito no funcionalismo público, e aí você vai ver hoje profissões como a de professores e até a profissão que é muito disputada, que é de procurador do município, tem uma parcela significativa de negros, coisas que antes, no caso do professorado, era pouco, ou quase não existia, e no cargo de procuradores, haviam 2 na história da cidade de São Paulo. Hoje, eu acho que tem mais de 50 por conta disso, só para vocês terem uma ideia do impacto dessa lei. E eu não tenho acompanhado, não sei como é, porque quando eu fui secretário, eu era muito, acompanhava toda a evolução da política, mas todo mundo fala que esse talvez seja o legado. Eu não acho. Para mim, o legado que eu consegui deixar na cidade de São Paulo, que não está na lei, mas que eu acho que impactou não só São Paulo, como o Brasil inteiro, e eu diria até que parte da América Latina, até eu, na época de secretário, ganhei até um prêmio do BID por conta disso, foi o fato de eu ter sido o cara que canetou os presidentes das principais empresas que tinham sede aqui em São Paulo, né, para saber onde é que estavam negros e negras no meio corporativo. Aí eu fiz um evento que eu faço anual, que é o Fórum Brasil Diverso hoje, antes era São Paulo Diverso, e mandei fazer uma pesquisa com as 500 maiores empresas, onde é que estavam os negros, porque eu tinha absoluta certeza que nós não estávamos. E essa pesquisa mostrou que apenas 4,6% dos cargos de decisão eram ocupados por negros. E isso fez com que começasse a discutir a questão das políticas afirmativas nas empresas no Brasil. Porque até então, quando se falava em diversidade, se falava em mulheres e em PCDs. Negros não existiam, negros não faziam parte dessa discussão. Então, a partir daí, começou-se a pensar nessa questão, e hoje nós estamos aí felizes, porque o Brasil está dando exemplo. Acho que ainda tem muitas empresas que fazem mais marketing do que realmente fazem alguma coisa para mudar, mas eu acho também que tem muitas empresas muito sérias que estão impulsionando essa mudança no meio corporativo. Também acho. Eu vejo algumas empresas fazendo isso e agradeço a você por esse pontapé inicial aí. Foi bem um pontapé mesmo que você deu. E com isso alavancou outras pessoas para fazerem a promoção racial, trouxe mais pessoas negras. Eu sou um fato disso. Eu sou uma pessoa negra em cargo de liderança. Quando é que a gente ia ver isso? Nunca, né? Dependendo da empresa que você esteja. Mas conta para mim assim um case que saiu de dentro do Fórum da Diversidade e que você está com ele até hoje, assim, fazendo impactos dentro da vida de pessoas. Porque o que você fez durante... Eu acho que o legado que você deixa durante toda a sua trajetória não é só a promoção à igualdade racial, é a mudança de vida de pessoas que não eram enxergadas pela sociedade. Então, antes de mais nada, eu agradeço isso. Eu diria vários, né, que hoje eu vejo falar sobre a questão racial com propriedade, com bastante respeito e com entendimento sobre a questão racial, porque também o letramento racial, você às vezes dá uma cutucada, eu acho que todos nós, em um determinado momento da vida, somos cutucados a falar sobre isso, e depois a gente vai crescer e evoluir dentro dessa questão a partir das nossas leituras, das nossas experiências, mas é muito importante dar o cutucão, né? Eu acho que o cutucão ele é importante. Conta pra gente qual foi o case que saiu de dentro desse fórum Diversa e que está com você até hoje. Você estava comentando com a gente a respeito da Bayer e do Theo Vanderlei.
Conta O para mim. Theo, para mim, foi uma pessoa muito importante, ainda é nesse processo todo, porque foi a primeira pessoa a época que eu conheci, ele presidia a Baia, mas de um cargo CEO, que resolveu ouvir, entendeu rapidamente, né, aquilo que a gente estava se propondo a fazer, e que também coincidiu com também uma vontade dele de mudar também algumas coisas, e assumiu a luta antirracista. Eu acho que isso aí ninguém pode tirar o mérito dele, que ele foi o primeiro CEO a fazer isso. E foram muitas conversas, muitos almoços e muitos bate-papos, e ele, aos poucos, com a sensibilidade e inteligência que ele tem, a gente foi ganhando ele para essa luta que é tão árdua, tão difícil de se travar aqui no Brasil, que é a luta contra o racismo. Agora, dentro do fórum, teve muitas pessoas que falaram sobre a questão racial pela primeira vez no Fórum Brasil Diverso. Esse ano nós estamos completando 8 anos, inclusive nós vamos publicar um livro com algumas falas e com algumas fotos desses primeiros encontros. Porque se você falar de questão racial há 8 anos atrás, era quase que proibitivo, né? A própria Luísa Trajano, na última aparição dela no nosso fórum ano passado, ela falou: nossa, eu lembro, Pestana, quando você falava, Luísa, me ajuda a trazer esses CEOs, a convencê-los de que eles têm que entrar nessa luta e tal. E mesmo ela, acho que a primeira vez que ela falou sobre a questão racial de uma forma mais dura e tal, foi no fórum, mas depois de ir em alguns fóruns e entender a sensibilização que eu trazia no fórum, não só com as pessoas daqui, mas o Fórum Brasil Diverso sempre foi um fórum internacional. Então, como eu tinha dificuldade no começo de encontrar pessoas aqui que pudessem falar sobre isso, eu trazia gente de fora dos Estados Unidos e ele se caracterizou como um fórum internacional por isso. Em todas as edições eu trouxe gente dos Estados Unidos para falar sobre a experiência americana das ações afirmativas. Não que isso seja uma prerrogativa dos Estados Unidos, existem outros lugares, mas por conta também da relação minha com aquele país, de ter ido para lá, com a minha relação com o Departamento de Estado americano, a Embaixada e Consulado americano sempre apoiou o Fórum Brasil Diverso, então foi sempre um fórum internacional. Mas eu posso citar várias pessoas. A Rachel Maia, eu acho que a primeira vez que ela falou, eu também tive que brigar muito, ela era CEO da Pandora naquela época, que seria importante ela falar sobre isso, assumir isso. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de muitas pessoas que hoje são referências de alto escalão que falam sobre isso, passaram ou começaram a falar no fórum, ou seja, a gente, de uma certa forma, formou uma geração de CEOs, de pessoas aí brancas para falar da questão racial, e agora a nossa meta é também criar um grupo grande de CEOs e de pessoas de alta lideranças negras. Aí eu já falo em primeira mão que a gente vai fazer uma revista agora, este mês que vem, só com executivos negros, né? E a gente está trazendo aí presidente, CEO, gente de fora do país, para mostrar que a gente pode estar aonde a gente quiser. Maravilhoso. Nossa Senhora, eu vou comprar a revista logo. Primeira que sair é minha. Conta para mim um pouquinho como porque assim, eu vejo o Maurício Pestana, mas como é o Maurício Pestana família? Como é que você administra tudo isso que você faz? E eu sei que você tem aí seus filhos apoiando, mas como é que faz essa dança dos pratinhos? Porque eu vivo fazendo essa dança dos pratinhos aqui em casa, então eu quero ver uma pessoa com mais experiência para dar umas dicas dessa dança dos pratinhos aí. Eu acho que, em primeiro lugar, você só consegue chegar em algum lugar, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, e eu sempre fui dessa opinião, com uma estrutura familiar forte, sólida, com pessoas do seu lado que sempre estão te ajudando, te empurrando e te inspirando. E as melhores inspirações, elas estão na família, né? Então, eu sempre falo que uma das fontes da minha inspiração sempre foi minha mãe, foi uma guerreira, uma mulher negra. Perdi minha mãe faz uns, acho que 6 ou 7 anos. Foi uma perda muito grande, porque ela era uma pessoa que me inspirava todos os dias.
uma pessoa que, assim, com muito pouco, formação nenhuma, conseguiu chegar tão longe, conseguiu educar os filhos, fazer com que os filhos todos tivessem suas profissões, tivessem sua dignidade. Então, ela sempre foi isso. Depois eu me casei, eu tenho 2 filhas, elas já estão grandes, eu já sou avô, né? Parece que não, sou avô, mas eu tenho hoje essas 2 filhas que também me inspiram, me ajudam muito. Uma delas trabalha comigo, a outra não. Engraçado que a que não trabalha é jornalista, é mestre em comunicação pela USP, e a que está comigo, que é a Mali, me ajuda na administração das minhas coisas, é a editora hoje da revista Raça, e me ajuda também na administração dessas coisas, né? E é isso, né? Hoje não sou mais casado, mas quem sabe um dia, né? Me case novamente. Assim, né? Como dizia, a minha avó falava que se a gente não morreu, a gente casa. É sempre assim. Bom, Pestana, é um prazer enorme falar com você, fazer esse podcast, te entrevistar, né? Até para mim, me deixa um pouco nervosa e acanhada, e eu não sou de ficar acanhada, quem me conhece sabe, porque para mim você foi sempre um ídolo que eu não ia alcançar, para te falar. Eu cresci vendo a revista Raça, era a única revista que realmente representava minha cor, meu cabelo, as pessoas que estavam lá dentro. Hoje eu caminho ao lado dessas pessoas, acho muito interessante de sentar e acompanhar a trajetória de vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta que é justo uma curiosidade para mim entender. Como é que você faz a consultoria com essas grandes empresas dentro do Mover? Como é que você se coloca ali para fazer com que essa promoção de igualdade racial se expanda ainda mais? Primeiro, eu sempre falo que uma andorinha só não faz um verão, né? Tenho, obviamente, pessoas me auxiliando, me ajudando, né? Acho que hoje tem muita gente fazendo consultoria, muita gente ajudando, auxiliando, né? Algumas pessoas muito bem, outras pessoas muito mal, outras pessoas de jeito nenhum, mas você tem um número bastante de pessoas. Eu acho que hoje as informações elas estão aí, né? Eu realmente assim, eu escolho muito, graças a Deus eu cheguei no patamar que eu escolho muito com quem eu quero trabalhar, com as empresas que eu quero trabalhar. Existem empresas, existem organizações que eu não trabalho porque eu não vejo seriedade, essa é a grande verdade, né? Hoje, obviamente, meu tempo ele é muito curto porque se divide em fazer a revista, em tocar a minha empresa de consultoria e de auxílio, a minha empresa, que é a editora, e também a CNN, que me ocupa muito tempo também, né? Mas eu gosto de trabalhar com a CNN. Então, isso me dá um patamar de não querer fazer tudo, trabalhar com tudo, me dá um patamar de selecionar com quem eu quero trabalhar. Então, eu fico feliz. Agora, fico muito feliz que, normalmente, as empresas nas quais eu tenho auxiliado, eu tenho ajudado, eu tenho visto que tem tido um sucesso e é uma seriedade muito grande, né? Então, eu fico muito feliz disso. São grandes empresas, em sua maioria hoje multinacionais. Eu nem sei se eu tenho alguma empresa brasileira que eu esteja... Acho que a empresa que eu tenho mais envolvimento brasileira é o Alicerce, porque a gente tem esse projeto do comitê juntos e tal. Mas, em geral, são empresas multinacionais que estão no Brasil e que querem fazer algo para isso, porque eles de fora eles conseguem entender o tamanho da nossa diversidade. Nós aqui é que não enxergamos isso. Eu também acho que a gente ainda tem muito que enxergar, mas dando um spoiler, que aqui também gosto de dar spoiler. Conta um pouquinho aí a respeito da nossa parceria aqui, Alicerce, Raça, desse comitê, quem são as pessoas e qual que é a intenção e a ideia da gente com esse comitê em parceria com a gente aqui. O projeto é muito ousado, bacana. Eu sempre disse que a Raça, ela, por si só, ela já é um projeto social, né? Porque o fato de você ter uma empresa
uma revista negra no Brasil já é uma questão, já é uma guerra, já é você ter vencido uma batalha, né? Mas ela é uma empresa social, e o projeto social que a gente tinha um pouco mais elevado ainda é o Fórum Brasil Diverso, que reunia essas empresas para discutir empregabilidade negra no Brasil. Mas precisava da gente fazer algo mais social, no sentido mais puro, mais de mexer mesmo lá com a base. E aí eu conheci o projeto do Alicerce, me encantei, porque realmente é um projeto fantástico, um projeto que mexe com a base, um projeto que vem para resolver um problema que, em geral, a gente coloca que é do Estado, que é da Prefeitura e que ninguém resolve. E assim que eu consegui essa sinergia, né, de conhecer o Paulo, dele me falar um pouco, ele me encantou. E aí começamos a conversar para falar o que a gente poderia fazer juntos. E aí surgiu a ideia, porque eu já havia ajudado a criar um comitê, e é uma das coisas que eu faço hoje com algumas empresas, que é fazer montagem de comitê. Ele falou, pensando, por que a gente não cria um comitê raça e alicerce? E um grupo de pessoas que pudessem ajudar o alicerce, inclusive, a ver se a política da questão racial está sendo bem tocada, se a gente está no caminho certo, se é isso, né? Se a gente tem que mudar, se a gente tem que fazer de uma outra forma e tal. Eu falei, bom, a gente pode fazer isso. Agora, o comitê ele tem que ser realmente, eu vou chamar pessoas que elas são duras, independentes, e elas vão funcionar. Falei, Pestana, é o que nós precisamos. A partir daí, eu ajudei a identificar um grupo de pessoas que são, uma boa parcela delas ligada à educação, outras ligadas ao mundo empresarial mesmo, outras à questão da militância negra. É um mix do comitê, né? E foi bem legal, porque todo mundo, assim, é um comitê muito sério, muito forte, que tem desde a doutora Jaqueline, que foi aqui, decodificou o coronavírus em tempo recorde no mundo, então, é uma cientista do maior quilate que a gente possa imaginar, até pessoas que estão fazendo trabalho dentro do Estado, como o Alisson, que trabalha lá na Secretaria da Reparação em Salvador, que está fazendo um trabalho bacana, passando pela Joyce, enfim, por várias pessoas. Então, a gente está muito contente, Edinalva, gente do mundo da empresa, das empresas como Gilberto, que é do JP Morgan. Então, a gente está muito entusiasmado com o trabalho que nós vamos executar, estamos executando, e vocês, é claro, né, chefiada por você, que tem dado uma contribuição extremamente relevante para que a gente chegue lá num patamar do alicerce, além de trazer essa que eu diria até tradição, né, de ter um trabalho legal voltado à educação, mas também tem um grupo que deu um respaldo muito legal sobre a questão étnico-racial. É isso mesmo, gente. E logo temos aí novidades desse comitê. Esperem aí que dia 4 de maio nós revelaremos mais coisas desse comitê aí que está surgindo aqui numa parceria inédita, né? Posso dizer isso, entre a raça e o alicerce. E hoje a gente vai terminando por aqui nosso podcast. Queria saber se o Maurício quer deixar algumas dicas de livros, dicas para a vida, eu costumo dizer assim. Dicas você deixa aí para o público. Olha, em primeiro lugar, quero mais uma vez reforçar aqui o agradecimento de estar com vocês, de poder aqui dividir um pouco dessa minha experiência, dos meus pitacos aqui sobre a questão étnico-racial. A dicas de livro eu vou deixar o meu, é claro, fazer um pouco de propaganda do meu livro, né? A Empresa Antirracista, que ela já mostrou aí a capa. Mostra de novo, ó. É um livro super fácil de ser encontrado aí nas livrarias. Como eu disse, como ele está na lista dos mais vendidos, não é qualquer livraria você vai encontrar, senão você pode encontrar pelo site. E também vou dar uma outra dica, que é a revista Raça, que traz todo mês coisas fantásticas sobre a questão racial, mas também sobre o mundo nosso, né? O mundo das celebridades, o mundo das pessoas, o mundo empresarial negro brasileiro.
Aí, se você falar, mas eu não achei lá na banca, aí eu brinco, né? Tem uma propaganda que eu gosto da Justiça Eleitoral. Você faz hoje tudo pelo celular e pelo computador. Gente, entra lá no site, compre a revista. Em 2 dias você vai ter a sua revista. Você não precisa nem ir até a banca de jornal. É. Entra no Google, no site. Então, você tem essa facilidade, né? E são as dicas que eu dou. E vamos fazer desse país um país antirracista. O Brasil tem tudo para ser um exemplo para o mundo. Primeiro, porque é um país extremamente diverso, é um país onde a cultura negra é muito forte. A gente falta muito pouco, é só a gente se unir para um bem maior e a gente vai construir um país gigante, né? Imbatível nesse planeta. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela parceria aqui nesse podcast e pela parceria daqui para frente. Obrigada por aceite do convite, obrigada a todos que tiraram um tempinho aí para ouvir esse podcast e anotar as dicas do Maurício Pestana. E a gente se despede por aqui. Até o próximo episódio, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau.